Olá, amados irmãos, que Deus abençoe a cada um dos queridos ouvintes. Estamos mais uma vez aqui reunidos em torno da Palavra de Deus. Irmãos, direto ao ponto aqui, hoje quero comentar acerca do tema Deixe-nos ver Deus. Como nós vemos no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 18, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Deus é Espírito, e a Bíblia diz que Ele habita numa luz inacessível. Deus nunca pode ser visto por ninguém. Deus nunca foi visto por ninguém. Irmãos, todas as aparições e manifestações de Deus vieram através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Deus apareceu a Abraão. Quem estava ali? Cristo. Deus usando a teofania do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Deus apareceu a Moisés. Cristo estava ali. A Bíblia diz que o Filho unigênito que está no seio do Pai, no reino de Deus, no reino do Pai, ele era a imagem do Deus invisível. E nós temos esse desejo, essa vontade de ver Deus. Sempre tivemos isto. Nós queremos ver Deus de toda maneira. Mas eu quero te dizer, só a maneira de nós vermos Deus é em Jesus Cristo. É através do seu Filho. Porque Ele é a imagem de Deus. Ele é o tabernáculo de Deus. Na mensagem pregada pelo nosso amado irmão Branham, na mensagem Deixa-nos ver Deus, ele diz: eu disse, ele foi mais que um homem, porque Deus estava nele. Ele era um homem, mas ele era uma pessoa dual. Porque em Jesus Cristo, a Bíblia diz que habitou toda a plenitude, habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas ora Jesus se expressava de uma maneira que parecia até que ele não era divino, porque ele era homem também. Então ele era um ser dual, ora era Deus falando e ora era o homem, o Filho de Deus falando. Continuando, vamos morar Elias. Ele era uma pessoa dual, ele era um homem, o Espírito nele era Deus. Eu disse, Deus estava em Cristo, ela disse. Oh não, eu disse, olhe senhora, eu tomarei a própria Escritura. Ele era um homem, mas ele era um homem Deus. Quando ele foi à sepultura de Lázaro, ele chorou como um homem, isso é verdade. Mas quando ele estava de pé lá, endireitou seus ombros caídos para a frente e disse, Lázaro, sai para fora. E um homem morto, que fazia 4 dias que estava morto, voltou à vida novamente. E isto foi mais do que um homem. O homem não podia fazer aquilo. Quer dizer, o Filho de Deus não podia fazer aquilo. E isto era Deus em seu Filho. Na mensagem Jeová Jiré, este é o motivo pelo qual as pessoas não conseguiam entendê-lo. Às vezes era Cristo falando, ou era o Filho falando. Outra vez era o Pai falando. Ele era uma pessoa dual. Ele era homem, o Filho. Deus estava dentro, qual estava morando nele. Mas o que ele fez? Ele foi por aí dizendo, eu sou o curador. Muito pelo contrário. Ele disse, eu não sou curador. Ele disse, eu não sou quem faz as obras.
Irmãos, aí que está um grande problema hoje no Brasil, que eu tenho visto durante esse tempo, os ministérios que existem aí acerca da mensagem. Quero abrir um parênteses, porque todo mundo diz que tem a palavra. A palavra está comigo, a palavra está comigo. E aquela pessoa ali se torna um guardião da mensagem, um guardião da palavra, né? Uma espécie de pessoa assim que somente eu tenho, ouça a mim, então você é parte da noiva. Creia em mim, se submetam a mim, porque a palavra está comigo. Esse é um mal que eu tenho visto assim dentro dos grupos, da maior parte dos grupos destas mensagens aí, desses tabernáculos que existe dentro do Brasil e até de fora do Brasil. Esse é um grande problema. Quando uns não dizem que são parente do profeta, outros dizem que a revelação veio a ele e se torna ali um oitavo mensageiro e tudo mais que existe aí. Eu sei que o ministério do homem é muito difícil a pessoa reconhecer e ver um ministério, porque o ministério é uma coisa que está oculta. Geralmente o homem não vê ministério no outro, não vê um ministério. Mas Deus tem um ministério, irmãos. E esse ministério, ele faz parte do corpo místico da igreja. O corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E esse corpo é o quíntuplo de Efésio. Por isso que nós devemos ter o conhecimento ou discernimento, né, na hora de comermos deste pão, deste corpo, desta palavra, né? Por isso que há alguns de vós que dormem, a Bíblia diz, porque muitos estão se alimentando de um quíntuplo falso de Efésios. Mas a Bíblia diz: desperta-te, levanta dentre os mortos, que Cristo te resplandecerá. Então nós nos identificamos com a palavra, com a palavra, não é com nada mais, com óleo ungido, com imposição de mão, nada, não, igreja bonita, grande, todas essas coisas têm seus lugares, mas a identificação do eleito é com a palavra. E a noiva de Cristo, 100% dela tem ministério. 100% dela tem ministério. Glória a Deus por isto. Louvado seja o Senhor. Então, o profeta Membrana fala, o qual estava morando nele. Mas o que ele fez? Ele saiu daí falando que é um curador. Muito pelo contrário, né? Ou o dono da verdade, ele disse, não sou um curador. Ele disse, eu não sou quem faz as obras. É meu Pai que habita em mim. Em João capítulo 19, quando ele foi interrogado por passar por um grupo inteiro de aleijados, mancos, paralíticos, coxos, pessoas cegas, curou um homem que se deitava em uma maca. O pai lhe mostrou para ir lá e curar. Foi embora e deixou o resto deles lá. Eles o questionaram, um homem carregando sua cama no sábado. Escute o que ele disse em São João 5,19. Na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não ouvir o pai. Porquanto tudo o que ele faz, o filho faz igualmente. É o que ele disse? Não faço nada até que o pai me mostre primeiro, numa visão, o que fazer. Então Deus mostrou somente uma pessoa, aquele paralítico, somente ele, irmãos. Não foi os demais. Tinha tantos ali que necessitavam. Jesus veio para curar? Veio para curar. Mas Deus mostrou e disse para ele, vai lá somente aquele homem, aquele coxo. Vá lá e cure ele. Levante-o ele. Ele é minha semente, ele é eleito. A mesma coisa foi com os gadarenos. Ele é uma semente, com aquele homem de Gadara. Ele é uma semente de Abraão. Vou libertá-lo. Aonde quer que esteja a semente de Abraão, lá vai estar o Senhor. E Jesus diz, não me siga, se coloque. Não. Jesus foi até lá, libertou aquele homem e disse para ele, tu tens um ministério aqui, pregue, testemunha acerca, tu é um missionário, testemunha acerca para a tua família, o que Deus tem feito por ti.
Eu acho que é importante começarmos assim, colocar nossos familiares debaixo do sinal, como Raabe fez. Todos os irmãos colocarem nossas famílias debaixo do sinal. É tremendo, irmão. E então Deus, ele está velado hoje através da sua noiva, escondido em simplicidade ali. É muito difícil alguém ver isto, que Deus está. Ela deseja ver Deus, mas ela não consegue ver, porque Ele está fechado, oculto para ela. Atitude de quem é Deus. Lá ele coloca a primeira Bíblia, de volta aos dos dias antigos. Eles olharam para estas coisas hoje. Ele tem sua Bíblia escrita aqui, mas ele a escreveu nos céus, para que o homem olhasse para cima e percebesse que Jeová, o Criador, vivia acima. E então eu posso vê-lo. Ele olhou para aquilo e eu posso vê-lo falar com este mundo suspenso como um pingente de gelo e o que quer que foste isto, bem distante. Ele moveu isso para cá e eu posso ver esta pequena luz sair. Ora, nós temos dois agora, o Pai, e do Pai veio a luz, o Filho, e eu posso ver aquela luz movendo-se para cá e puxou a terra para o sol, para secar e começar a levantar a água, separando a terra da água, e assim sucessivamente. Então Deus, quando gerou o seu Filho, e o seu Filho era da mesma substância de Deus, o que ele fez? Ele entrou dentro daquela teofonia. Então, o irmão Brana diz que Deus habitava em Cristo antes da fundação do mundo já. 1 Coríntios 5,19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então, todas as grandes qualidades do Pai estavam em Cristo Jesus, o Filho. Quando ele esteve aqui na terra, tudo que o Pai tinha era dele. Isso é tremendo, glórias a Deus. Mombrana diz na mensagem Vida Oculta, quando Deus esteve aqui na terra, ele ocupou uma casa de 3 cômodos, corpo, alma e espírito, Jesus Cristo. Então, irmãos, nós vemos assim que Deus só pode ser visto em Jesus Cristo e nunca ele foi visto por ninguém. Todas as aparições de Deus, ele usou a imagem do seu Filho. Ele usou a sua teofonia no Antigo Testamento e usou o seu corpo. E esse corpo, ele era um corpo de alma, espírito próprio dele, né? Corpo, alma e espírito. E este era Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Na mensagem Fundação Fundamental para a Fé, Mombrana diz: agora, quando ele esteve aqui na terra, ele foi um exemplo perfeito de tudo da deidade. Ele foi a plenitude da deidade em corpo. Em Cristo habitou Deus. O corpo de Jesus era só o tabernáculo de Deus. É onde o próprio Deus Todo-Poderoso só viveu e habitou em um ser humano. Você acredita nisto? Não acredita? Você tem que acreditar para ser salvo. Você tem que acreditar nisso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o irmão Branco está dizendo, você tem que acreditar nisso para ser salvo. Isso é fundamental, porque Cristo revelou o Pai para nós. Deus estava em Cristo, Deus visitou a humanidade, Cristo é o mistério de Deus revelado. Louvado seja o nome do Senhor. Na mensagem Filhos de Deus Manifestos, ele disse, no jardim de Getsêmani, a unção o deixou, sabe? Ele tinha que morrer como um pecador. Ele morreu um pecador, você sabe disso? Não os pecados deles, mas os meus e os seus. Então, Deus, ele só foi habitar em Jesus com a sua plenitude, perdão, ali no batismo de João. A Bíblia diz que ali João viu o
selo, o batismo, a plenitude da divindade encarnando nele. Agora, Jesus já nasceu ungido. Ele era uma parte de Deus, ele tinha uma substância divina, porém, toda a plenitude da divindade foi somente habitar no Senhor, ali no batismo feito por João Batista. Agora, mesmo assim, Deus é tão grande, tão tremendo e poderoso que ele preenche o universo. Inclusive, Jesus disse: Meu Pai que estás nos céus te revelou que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ué, mas Deus não estava nele? Porque Deus está em todo, ele é onipresente, né, irmãos? Então ele preenche todo o universo. E Deus, como Deus estava habitando em Jesus, e a Bíblia diz que Deus é imortal, antes de Jesus morrer no Calvário, o irmão Brana disse que Deus o deixou. O Espírito Santo, a unção, Cristo, o deixou para que ele pudesse morrer como um pecador. Então, na mensagem O Nascer do Sol, ele disse: Quando Deus olhou para baixo no corpo, o Espírito o deixou no jardim de Getsêmani. Ele teve que morrer um homem. Lembre-se, amigos. Ele não tinha que fazer aquilo. Esse era Deus. Deus ungiu aquela carne, o qual era a carne humana. Ele não tinha, se ele tivesse subido lá como Deus, ele nunca teria morrido aquele tipo de morte. Não se pode matar Deus. Eu vi um pastor unicista aí num debate aí horrível dizer que o Espírito Santo foi que morreu no Calvário. Foi Deus mesmo que morreu lá no Calvário. Inclusive ele canta uma música dizendo que Deus morreu no Calvário. Ele canta lá que Deus morreu. Misericórdia, irmão. Essa doutrina unicista está tão errada quanto a doutrina trinitariana, diz o irmão Brana. Testemunho de William Brana, mensagem. Irmãos e irmãs, nós somos homens e mulheres, temos que morrer, mas o Espírito de Deus que está entre nós é o mesmo Deus que se encontrou com Moisés no deserto, estava em Jesus Cristo na terra, porque a vida disto prova que é o mesmo Espírito, está vendo? A mesma coisa, é uma promessa de Cristo. Oh, como simplesmente não há lugar para parar. Mensagem, né? O irmão Brano nos diz que o corpo não era uma deidade, mas a deidade habitou no corpo. Dons de Deus sempre encontram o seu lugar. O homem não era a deidade, mas a deidade estava no corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, deixe-nos ver Deus somente na noiva palavra, a noiva revelada, né? Porque quando o irmão Brana diz que o Espírito Santo está aqui agora, o Pai desceu e o Pai está aqui preparando uma noiva, né? Através da mensagem para o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Agora, o Espírito Santo é um representante do Filho de Deus. Ele é o representante do Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém? Vamos ler mais aqui. Selo do Anticristo. Parágrafo 35. Deus em Cristo. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Eu vejo tantas pessoas nesta era tentando considerar Cristo como um profeta. Eu olho para os seus documentos e vejo os unitários e todos esses outros diferentes que não esperam o sangue fazer qualquer coisa. É apenas um bom professor, irmão. Ele era divino. Você não pode nem um pouquinho separar Cristo e Deus. Do que você podia tirar o hidrogênio do oxigênio e fazer a água. Ambos absolutamente têm que estar juntos. Nele, a plenitude da divindade em corpo. Cristo e Deus unido em carne para tirar o pecado do mundo, para tirar a penalidade do pecado. Veja bem, irmãos. Deus, Jesus disse, eu e o Pai somos um, porque a palavra estava encarnada em Deus. Nesse sentido, eles eram um. E no sentido de criar os céus e a terra, Hebreus capítulo 1 diz que por ele Deus fez os céus e a terra, por seu Filho Jesus Cristo, em seu Filho Jesus Cristo. O Evangelho de João capítulo 1 também diz. Porém, Jesus disse, Pai, por que me abandonaste na cruz? Então aqui está o irmão Brano dizendo que Deus precisou deixá-lo para que ele morresse por mim e por ti no Calvário.
Então Deus retorna para ele no terceiro dia, o ressuscitando da morte. E agora a Bíblia diz que ele está assentado com seu Pai, no seu trono. A coluna de fogo acima do Filho de Deus. Deus e Cristo são um, irmãos. Nós só veremos Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora, entender isto te dá salvação. Crer nisto te dá salvação. Amém? Deus te abençoe. Deixe-nos ver Deus. Veja Deus aí nessa mensagem. Veja Deus na Bíblia. Veja Deus nos teus irmãos em Cristo. Deixe-nos ver Deus. Nós precisamos ver Deus, irmãos, operar. Nós precisamos ver Deus em todos os assuntos de nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe. Um bom início de semana. Final de domingo. Aqui o irmão Vinícius de Manaus, Amazônia, Brasil.